O que você, que não é cientista, não é político e não tem uma empresa que impacta de forma significativa o meio ambiente, pode fazer sobre as mudanças climáticas? Além de reflexão, hoje a gente quer propor também ação. Porque que o lugar para o qual a gente está indo não é bom, isso não é novidade. Agora, o que de verdade dá para fazer? Como agir diante do cenário que a gente tem hoje? Se o nosso destino atual, enquanto humanidade, não é o que a gente quer, como que a gente contorna essa situação e muda de caminho para chegar onde a gente realmente quer? Aliás, o que a gente quer? Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, e para esse nosso bate-papo tão necessário, os convidados são o Roberto Terumi Atarassi, engenheiro agrônomo e doutor em irrigação e drenagem, e o Vinícius de Lima Dantas, biólogo e pós-doutor em ecologia e recursos naturais. Os dois são professores na UFO e com esse episódio, que já é o quarto sobre mudanças climáticas, a gente fecha a série desse mês de outubro. Meu Deus, mais de uma hora de áudio, que episódio grande! Na boa, eu duvido que você ouça esse bate-papo completo e se arrependa no final. É uma conversa aprofundada, a gente vai responder todas as dúvidas que os ouvintes mandaram pra gente e, particularmente, eu vou bater no peito aqui pra dizer que vale muito a pena. Aliás, se você gosta desse tipo de proposta, acha que a ciência merece mais espaço no dia a dia das pessoas, já compartilha com todo mundo. Seguir a gente também é uma excelente forma de apoiar projetos que envolvem ciência. Estamos na Anchor, Breaker, Google Podcasts, Rádio Public, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts e muito mais. Escolhe a plataforma de podcasts que você mais gosta e segue a gente por lá. Convite feito, bora pro que realmente interessa. Roberto, Vinícius, obrigada pela participação de vocês dois aqui no programa. Eu vi uma estimativa que a Organização das Nações Unidas, a ONU, fez lá em 2019 de que até 2050 a gente deve ter pelo menos 9 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Hoje somos pouco mais de 7 bi, e algumas das conclusões que ficaram para mim dos episódios anteriores foram: a gente deve ter menos espaço habitável nos continentes, porque todos os anos o nível do mar sobe, a temperatura média do planeta está bem alta e deve subir ainda mais porque a gente não mudou o nosso estilo de vida. Então, a quantidade de gases de efeito estufa que a gente está mandando para a atmosfera continua crescendo. Então, o calor, o frio, as chuvas, cada vez mais esses eventos climáticos devem ficar mais intensos, mais extremos, né? Roberto, vamos começar com você. A nível Brasil e a nível mundo, considerando as mudanças climáticas que a gente tem observado e a população futura, mais gente na Terra, a gente corre o risco de ter terras improdutivas e não conseguir garantir alimento para todo mundo? Esse é o complicador atualmente, né? Primeiro a gente precisa pensar em algumas coisas aqui, né? Acho que o tema aqui, basicamente, a gente está falando basicamente de agricultura e mudanças climáticas, né? Em escalas globais, né, a gente tem um sério problema. A questão do aumento da população, ele vai criar uma demanda aí de alimentos futuros aí ainda complicado, né? Até para a gente ter uma noção atual, né? Se a gente fosse pensar hoje do ponto de vista de produção alimentar, né, você vai ver que não falta alimento. Certo? Existe um problema de distribuição, né, porque é até uma contradição a gente pensar assim, que hoje a gente tem uma parte da população que tem falta de alimentos, né, ou seja, a fome avança no mundo, né, por incrível que pareça, né, certo? Apesar de toda a questão de riquezas e desenvolvimento tecnológico, né. Então tem uma questão aí de distribuição. Se a gente pudesse distribuir tudo, não faltaria para ninguém. Acho que esse é um ponto. Futuramente, é bem possível que isso se torne um pouco mais extremo também, porque tem uma questão associada à própria desigualdade social. Então, a mudança climática ela não pode ser encarada de forma isolada. Ela tem uma interação social muito intensa, né? Você pensa assim, vai ter espaço para produção? Em teoria, sim, certo? Se a gente pudesse ajustar a nossa agricultura. Porque assim, a questão às vezes é que nem até o que você comentou, né? Existe uma estimativa global futura de que as áreas de cultivo, em média, eles devam diminuir. Por uma questão do avanço, principalmente de áreas mais de baixas precipitações, né? Vai ter um avanço aí dos desertos. No próprio Brasil, a gente vai ter um certo avanço aí do semiárido, tendendo a quase a parte central dele chegando a um clima mais árido.
E aí acaba que as áreas atualmente agrícolas, elas vão ter que se deslocar, certo? Ao mesmo tempo, né, se a gente fosse pensar dessa forma, né, nas regiões mais ao norte, né, nas áreas congeladas, a gente tem uma ampliação da área agrícola. A gente tem perdas nas atuais áreas, né, e uma ampliação em algumas áreas mais ao norte, principalmente, né, porque são, do ponto de vista continental, tem mais continente no hemisfério norte do que no hemisfério sul. No hemisfério sul, a gente também pensa que vai existir uma certa migração, assim, das áreas agrícolas para mais para o sul, né, mas continentalmente a gente tem menos áreas de expansão no hemisfério sul, né, então, naturalmente, essa expansão vai possivelmente acontecer mais para o norte. Mas, no geral, na média, a tendência é que a gente teria menos áreas de produção agrícola. Só que aí a gente tem que ter o contraponto também, que é a questão do aumento de produtividade. Então, se a gente combina essa aqui, mesmo que a gente tenha uma redução das áreas produtivas, a gente, com o aumento de produtividade, a gente poderia compensar esse efeito. Isso efetivamente é possível. Só que aí tem toda uma questão social incluída aí. Por isso que, inclusive, no próprio a ONU, né, que colocou aqueles Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, ela tem uma série de coisas associadas à desigualdade social, certo? Porque ele efetivamente é um problema. Quando a gente combina a mudança climática com a amplificação das desigualdades, acaba que uma parte muito grande da população ele vai sofrer com as mudanças climáticas, principalmente os mais pobres, né, em que as mudanças são proporcionalmente mais intensas, né, principalmente na região mais tropical aí do planeta, né, e com isso a gente teria um problema em relação quantitativa, né. A Índia é um lugar relativamente problemático, a China está caminhando aí para algumas soluções, mas ainda assim é um problema. A Europa, do ponto de vista de crescimento demográfico, já está quase estável, vamos dizer assim. Então, a gente tem mais problemas nos países pobres e mais populosos. É uma coisa que é preocupante. Tem solução? Tem. Assim, até, como eu comentei, né, existe uma necessidade de a gente pensar essa questão de forma integrada e globalizada. O problema não é só mudanças climáticas, o problema é desigualdade social, desigualdade econômica, a questão da biodiversidade, que é um problema muito sério, poluição do planeta, certo? Tudo isso, quando a gente combina todos esses cenários, né, esse é o grande complicador. O problema não é só mudanças climáticas, o problema é a interação que ela tem com o restante das coisas. Talvez dê para dizer que o problema é a forma como a gente tem vivido, né? Como a gente se constitui enquanto sociedade. Um ponto que eu sempre coloco é o seguinte: hoje, globalmente, né, como a gente vê pela literatura, a gente tem o que a gente chama aí de emergências globais, que é basicamente, a gente tem algumas que são basicamente ambientais, né, que é a mudança climática, é uma das emergências, a gente chama de emergência climática, a emergência da biodiversidade, a emergência da poluição global. Todos elas caminham paralelamente e integradamente. Fora isso, existe o que a gente chama aí de emergência socioeconômica, né? Que é a questão do avanço, por exemplo, da desigualdade global, principalmente puxada pelo modo de vida que a gente tem, né? Basicamente no capitalismo. Na verdade, a gente não tem um problema global do planeta. A questão é que o problema é da humanidade. A humanidade que tem esse problema, o planeta não tem. Nas escalas planetárias, esse tipo de coisa, vamos dizer assim, ele é um cisco assim, na história geológica do planeta. Ela não é nada. Da mesma forma como a humanidade ela cresceu como civilização, ela simplesmente está desejando desaparecer como civilização. Ponto. O planeta, ela, sabe, não vai significar nada assim, do ponto de vista de era geológica. Se a gente for olhar, por exemplo, nas grandes extinções que a gente teve no passado, né? A gente teve aí pelo menos umas 3, 4 registradas aí que sumiu 80%, 90%, 70% da vida da Terra. Aconteceu, tudo recomeçou, a gente está na última, né, porque basicamente a gente emergiu a partir da extinção dos dinossauros, né, porque aí os mamíferos que subiram aí na escala evolutiva, né, a gente está aqui como uma das espécies dentro dessa fase, certo? Da mesma forma como a gente apareceu, a gente vai desaparecer, ponto. A questão é quanto tempo a gente quer ficar no planeta. Naturalmente, pela própria evolução, a gente vai sumir. Não tem como evitar uma coisa dessa. A questão é como que a gente lida com isso, pelo menos no tempo que a gente está aqui. O que é a humanidade, talvez a pergunta aqui, né? Mas, efetivamente, o problema ambiental, seja ele a mudança climática, né, ele é um problema da humanidade. E, assim, hoje em dia, a questão é que hoje a humanidade está dividida. Tem um pessoal que fala que existe uma parte da humanidade melhor do que a outra, né? Se você for pensar dessa forma, né? Aí, inclusive, a parte que pensa que é melhor, ela é o que está basicamente puxando os problemas ambientais globais hoje. A mudança climática hoje, basicamente, né, se a gente for olhar pelo lado das emissões globais, né, a maior parte é do grupo dos países, assim, vamos dizer assim, desenvolvidos aí do planeta. Representa aí mais de 80% das emissões, 60%, 80%, né, do total histórico, né. E se a gente fosse pensar em termos de países mais em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, eles representam relativamente pouco das emissões históricas. Atualmente ainda, né, os países desenvolvidos, eles ainda assim são os grandes emissores globais. Então, na verdade,
do ponto de vista médio, né, certo? Na média, quem provoca é os países ricos e quem absorve, né, na verdade, os impactos, a maior parte deles são os países pobres, né? Então existe uma certa desigualdade de responsabilidades aí. Interessantíssima colocação, professor. Obrigada. Professor Vinícius, eu tenho uma pergunta para você que muita gente talvez ache até besteira, mas eu sempre vejo uma discussão como essa retornar e argumentos dos dois lados às vezes parecem válidos. Eu acho que seria bacana a gente trazer essa discussão para cá. Por exemplo, no último relatório do IPCC, né, o CO2, o gás carbônico, ele não é um dos únicos gases de efeito estufa problemáticos para a gente. O metano também é. Até cheguei a comentar isso em outro episódio, porque para mim, sempre que eu pensava em gases de efeito estufa, era o gás carbônico, embora ele seja extremamente essencial para que a vida seja possível no planeta Terra, mas eu não sabia também do gás metano estar em grande quantidade, o fato de ele absorver mais energia, enfim. Quem é vegano, por exemplo? As pessoas dizem que uma forma de tentar ajudar o planeta seria não consumir carne, pelo menos tentar reduzir se a carne for uma questão muito importante, claro, buscar, né, alinhar com um nutricionista, não prejudicar a própria alimentação, enfim. Mas essa questão de produção de gado, de produzir muita carne, exportar carne, ter isso como um fator principal na nossa economia, por exemplo, né, economia brasileira, é um problema, não é um problema? As pessoas deixarem de comer carne, por exemplo, seria uma saída, seria algo que todo mundo poderia fazer e realmente contribuiria para a atmosfera, para prejudicar menos? Ou não faz nenhum sentido, isso é perda de tempo? Acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente aqui é uma questão de escala, né? Claro, sem dúvida, a criação de gado, etc., né, é um fator que aumenta, né, a emissão de gases de efeito estufa. Agora, isso não significa necessariamente, né, que atitudes em nível individual, né, elas sejam suficientes para resolver esse problema, né? A gente precisa entender que por mais que algumas pessoas esclarecidas possam, dependendo da situação de privilégio que elas se encontram, etc., entender esse problema e atuar de forma a tentar individualmente diminuir o seu consumo de carne, etc., né, não dá para pensar essa questão desvinculada da questão estrutural, né, de como o sistema funciona e de como as pessoas, a maior parte, a grande massa da população, ela está submetida muitas vezes a condições de vida e de educação, etc., por questões associadas a problemas maiores, né, de escala econômica, que muitas vezes impedem que elas possam ou fazer esse tipo de escolha ou mesmo tenham acesso a uma educação, digamos, que permita que elas tenham acesso a essas informações, etc. e tal. Quer dizer, o que a gente observa cada vez mais a situação de vida das pessoas, ainda mais, sobretudo nos países subdesenvolvidos, se degrada, né, com a degradação das condições de trabalho, etc. E cada vez mais as pessoas são impelidas a uma situação em que elas são obrigadas a pensar nas suas necessidades mais imediatas, né, e não né, pensar na questão de problemas que não estão ali atuando diretamente, influenciando a vida delas, né. Então, por isso, eu tendo a pensar que o problema do aquecimento global é um problema que ele exige atuação em nível governamental, né, no sentido de estabelecimento de políticas públicas, etc., que ou estimulem ou inibam o consumo de carne, por exemplo, etc., né. Mas é como o professor Roberto comentou, né, existe uma diferença muito grande em escala global em relação àqueles que são responsáveis pelas emissões, né. Então, se a gente pensar nisso, o impacto mesmo de indivíduos, né, sem que haja esse concerto entre as nações, esses acordos, etc. e tal, ele talvez sirva mais para tirar a nossa culpa de estar contribuindo para esse processo, assim, de uma forma superficial, acredito eu, do que efetivamente trazer uma transformação. Quer dizer, eu acredito muito mais no ativismo ambiental como uma possível forma de pressionar governos a tomarem medidas que efetivamente possam permitir combater o aquecimento global do que uma atitude individual que muitas vezes é uma decisão que só pode ser tomada por pessoas que estejam em situação privilegiada, né? Acredito eu. O que está ao nosso alcance, né? Vamos falar sobre isso no final. Vamos lá para as perguntas então agora, que a gente recebeu pelo Instagram, pelo WhatsApp, foram várias. A Maísa P19 pelo Instagram mandou pra gente: quais as chances de um incêndio ser causado apenas pela seca, sem ações humanas diretas?
Bom, então, primeiro eu preciso entender quais são os fatores necessários, né? Quais são a conjunção de fatores necessários para que ocorra um incêndio, né? Então, para ter um incêndio, a gente precisa ter uma fonte de ignição, a gente precisa ter material combustível, né, em condição de inflamabilidade o suficiente para ele ser queimado, e a gente precisa ter oxigênio na atmosfera, né, em níveis mínimos necessários para que haja a reação química de combustão. Então, claro, para que ocorra um incêndio, esses três fatores são necessários. Aí existem fontes de ignição natural, existem fontes de ignição antrópica. Fontes de ignição natural são geralmente, pode ser resultantes de raios ou de, por exemplo, vulcanismo, ou queda de meteoros, colisões de rocha, esse tipo de coisa, né? Sendo que o mais comum são os raios. Então, você pode ter a ocorrência de um incêndio natural a partir da queda de um raio, só que queda de raio depende também, né, da ocorrência de chuvas, né, ou da formação de nuvens que vão levar à chuva. Então, quando você tem ecossistemas e além da fonte de ignição, é necessário então que exista inflamabilidade materiais combustíveis e inflamabilidade suficiente para isso que ocorra, né? Então, em ecossistemas muito úmidos, isso dificilmente vai, como a floresta amazônica, por exemplo, isso dificilmente vai ocorrer. Mesmo que caia um raio ali, você vai ter que a umidade da vegetação em geral é maior, é grande o suficiente a ponto de esse raio não gerar um incêndio. Agora, se cair um raio numa vegetação mais seca, como é o caso, por exemplo, do Cerrado, né, as savanas do Cerrado da nossa região, isso pode gerar um raio. Mas esse tipo de evento vai estar geralmente associado com a ocorrência de chuva, então isso vai gerar incêndios de menor extensão, também possivelmente de menor intensidade, etc. e tal. Então, respondendo à pergunta, em alguns locais do planeta, né, não em todos, é possível ocorrência de incêndios naturais, desde que as condições de inflamabilidade estejam estabelecidas e que ocorra a queda de um raio. Agora, fora essa situação, né, os incêndios tendem a ser de origem antrópica. Por exemplo, todos esses incêndios que a gente vê na Amazônia, que a gente ouve falar, etc., são incêndios associados à atividade de desmatamento, né? Agora, no Cerrado, não. No Cerrado, geralmente, quando a gente vê incêndio ocorrendo em agosto, no meio da estação seca, geralmente a causa é humana, né? Quando a gente tem eles ocorrendo já mais para outubro ou no meio da estação chuvosa, geralmente a causa é raios, mas também pode ser humanos, né? Então, é possível a ocorrência de incêndios sem intervenção humana. Esses incêndios são mais prováveis de ocorrer, claro, depois de uma seca extrema, que você tenha muito material combustível. Inclusive agora, esse ano, a gente teve eventos de geadas em várias regiões do planeta, e esses eventos, né, eles levam à morte de várias plantas que vão servir de combustível, né? Planta seca é o principal combustível dos incêndios naturais, dos incêndios em áreas naturais, né? Que podem ser por causa antrópica. Então, esses fatores, eles vão aumentar não só a probabilidade de que uma fonte de ignição gere um incêndio, mas também a intensidade desses incêndios, né? Preciso entender que os incêndios naturais não necessariamente são iguais aos incêndios gerados pelo homem, devido a diferentes épocas de ocorrência, etc., diferentes características. Então, é possível ocorrer, né? Mas geralmente a gente tem, os profissionais são perfeitamente capazes de identificar quando o incêndio é iniciado por causas antrópicas ou quando ele é iniciado por causas naturais, né? Quando os profissionais, bombeiros, etc., dizem que é por causa antrópica, é porque realmente se tem evidência concreta de que foi o homem mesmo que iniciou esses incêndios. Importante essa informação, inclusive, para as pessoas conseguirem interpretar melhor quando vem um noticiário, por exemplo, né, de que parte da Amazônia está pegando fogo. Foi por conta de ação humana. E aí algumas pessoas dizerem que não, pode ser perseguição e tal. Não, existe um método científico. Por exemplo, pelo local, se consegue identificar o local onde o incêndio foi iniciado, né? E a partir de uma visita a esse local, etc., você encontra indícios ou mesmo conhecimento das características desse local, você consegue encontrar indícios de que esse incêndio foi de origem antrópica, né? E no caso da Amazônia, né, que os incêndios naturais tendem a ocorrer uma vez a cada 500 anos, a gente sabe que incêndio ocorrendo todo ano não tem como ser de causa natural. O perfil Física Bacharel _UFO pelo Instagram mandou pra gente: a cor alaranjada que temos visto à Lua é devido ao céu esfumacento por conta das queimadas? Interessante essa aí, viu? No geral
A gente percebe durante esses dias de queimada, principalmente, né, nesses últimos dias aí que estava tendo muita queimada, né, você começa a perceber isso, inclusive no pôr do sol, né, percebe que a lua fica um pouco mais tendendo para o laranja, vermelho, né, basicamente por causa da interação dos raios. No caso da lua é refletido pela luz do sol, né, aí ele basicamente tira os comprimentos mais curtos, né, da radiação, né, os aerossóis principalmente, né, que é normalmente associados aí a queimadas, né, mas pode ser por vulcanismo também, né. Mas, basicamente, para nós aqui, seria por causa desse efeito. A gente percebe isso, inclusive, no pôr e nascer do sol também, né? Logo de manhã, você vê que o sol ele fica com uma coloração levemente mais vermelhada, alaranjada. Em épocas que a gente tem mais queimadas, você percebe isso, inclusive, durante o dia. Ao meio-dia, você olha para o sol, assim, você vê que a coloração dela está tendendo menos para o amarelo, né? Certo? E indo um pouco mais para o vermelho. É uma forma, inclusive, de verificar essa questão de passagem de aerossóis na atmosfera. Né, as partículas em geral também que ficam na atmosfera, né, a fuligem, ela auxilia nesse efeito, porque elas ajudam a refletir certos comprimentos de luz, né, de volta para o espaço, enfim, dispersar esses comprimentos de luz, né, e sobram os comprimentos de onda mais para o vermelho, para o laranja e tal. Então, quanto mais suja, né, quanto mais essas partículas e esses gases estejam na atmosfera, né, maior é a tendência. Inclusive por isso que a gente tem a impressão, né, de que essa vermelhidão se dá principalmente quando o sol está se pondo ou nascendo, né, que é quando ele está por baixo, né, das camadas mais superficiais aí da atmosfera, né. Na medida que ele sobe, esse efeito diminui, porque aí a gente enxerga o sol através, né, das camadas também superiores da atmosfera, ou a lua, né. Deixa eu fazer um complemento sobre essa questão da queimada aí, que foi a pergunta anterior, né? Que até para conectar com a questão das mudanças climáticas. Que nem o professor Vinícius falou, né? Na Amazônia é um lugar extremamente raro de acontecer queimadas, né? Pelo menos assim, naturais, exatamente porque ele é uma floresta úmida. Então a umidade acaba inibindo. Basicamente, à medida que a gente vê algumas pesquisas aí falando sobre as mudanças climáticas, a gente percebe que, por exemplo, uma das consequências disso é um ressecamento maior dessas florestas, né? E aí, com isso, o potencial de início de incêndio ou a potencial de propagação desse incêndio, ele tende a se amplificar com o tempo também. A gente tem essa questão das interações associadas a essas mudanças, tanto por uma questão de alteração antrópica, né, da própria floresta, né? Porque à medida que você tira a floresta, você também, em parte, tira a capacidade da floresta de gerar a própria umidade, né, de gerar chuva, e aí ele cria um processo de retroalimentação em que, à medida que você reduz a quantidade de chuva, aumenta o potencial de incêndio, né, e aí a capacidade de propagação do incêndio ele se amplifica ao mesmo tempo. Na nossa região aqui no Cerrado, né, pelo menos pelas previsões aí que a gente tem visto, principalmente mais para o norte, né, existe uma tendência de aumento do período de secas nosso. Até é uma coisa bem curiosa isso, né, porque existe uma tendência de redução das épocas da estação das chuvas, né, ou seja, o tempo de chuvas ela diminui, e o tempo da estação das secas ele se amplia. À medida que você amplia essa estação das secas, o potencial de incêndio ele também é amplificado, porque você tem o ressecamento maior da vegetação ao longo desse tempo, né, por causa da baixa precipitação e umidade mais baixa, né, certo? E aí, potencialmente, ela fica, assim, potencialmente o incêndio poderia ocorrer com mais frequência. Quando a gente embute o componente antrópico, né, do incêndio, às vezes não necessariamente é proposital, mas que como a pessoa está ali, né, está queimando lixo, jogando bituca, coisas desse tipo, né, potencialmente existe a formação desse incêndio no meio da estação. E aí ele vai, às vezes, contra a estrutura natural do próprio cerrado, porque o cerrado, naturalmente, ela tem processo de queimado embutido na sua própria evolução. À medida que a gente aumenta a frequência dessas queimadas, na verdade você cria uma pressão maior, além do natural, para esse tipo de bioma. E aí você tem uma tendência de você pressionar mais, impactando, por exemplo, na biodiversidade, na estrutura das plantas, né? Porque a gente já vê que, à medida que você reduz a quantidade de chuvas, a vegetação, naturalmente, ela vai encolher, ela não vai dar conta da evapotranspiração. E à medida que você tem uma pressão maior, por exemplo, à medida que tem entrada de incêndio, você também cria uma pressão maior ainda. Então, esse ciclo de retroalimentação, que é um problema muito sério no caso das previsões, né, do cenário de mudanças climáticas. Às vezes, à medida que a gente avalia unicamente, por exemplo, o aumento da temperatura, a diminuição das chuvas, a gente não consegue, às vezes, incorporar na percepção, talvez, da população, da sociedade, em que tudo isso ela vai se conectando.
tem uma série de coisas associadas à migração. Aí, à medida que você tem a menor vegetação, você tem menor entrada de água no sistema, tem mais problema de falta d'água nos reservatórios, existe conflito daí com a irrigação e uma série de outras coisas que vão se somando ao problema. Por isso que a mudança climática, ela não é, você não pode encarar ela como o problema, você tem que considerar ela interligada ao restante dos problemas que elas vão se acumulando aí. Pelo WhatsApp, a Marcele mandou pra gente. Olá, boa tarde. Gostaria de saber se é possível fazer recuperação das áreas verdes em locais que sofreram queimadas. Bom, em relação à recuperação de áreas verdes, né, primeiro a gente precisa saber distinguir os diferentes tipos de áreas verdes que a gente tem, né? E isso está relacionado com a ideia dos diferentes biomas que a gente tem. Uma coisa é um incêndio na Mata Atlântica, na Amazônia, outra coisa é um incêndio no Cerrado. Então, como o professor falou, né, o Cerrado é uma vegetação que evoluiu, as savanas em geral no planeta, né, é uma vegetação que evoluiu dentro do qual o Cerrado está inserido, né, o Cerrado é uma savana. Elas evoluíram na presença do fogo, mas a evolução com fogo ela se dá em relação a um regime de fogo. A gente caracteriza os regimes de fogo, então, pela frequência, pela intensidade, pela época do ano que ele ocorre, pelo tipo de material que ele queima, se as gramíneas que ficam no solo, se é a copa das árvores, se passa de uma... Então, um regime de fogo específico, mas, em geral... o que a gente tem no Cerrado é que, se tratando especificamente da vegetação, né, as plantas elas são bem resistentes ao fogo. Então, muitas vezes a melhor intervenção a se fazer é não fazer uma intervenção, né, deixar a vegetação se recuperar naturalmente. Isso não necessariamente vai se aplicar para os animais, porque os animais, enfim, as paisagens estão extremamente fragmentadas, os animais têm poucos lugares para se refugiar, etc. e tal. Então, aí talvez fosse importante algum tipo de manejo, alguma intervenção. Agora, se você está falando de uma floresta tropical, né, úmida ou seca, aí realmente existe uma possibilidade de ter impactos mais permanentes, né, inclusive o início, né, a alteração do funcionamento desses ecossistemas, de forma a ter invasão, por exemplo, de gramíneas invasoras, que vão gerar incêndios que não são naturais para aquele sistema, etc. Nesse sentido, tem que existir alguma intervenção, né? Mas eu acho importante enfatizar essa questão porque existe uma ênfase muito grande em relação às florestas, né? E, portanto, tudo que a gente sabe que é ruim para a floresta, a gente tende a falar que é ruim para o resto, e tudo que é bom para a floresta é bom para o resto, né? Mas, na verdade, o mundo ele é coberto também de ecossistemas naturais abertos, como savanas e campos, e esses sistemas funcionam diferente, eles têm biodiversidade também, são antigos, evoluíram há milhões de anos e também merecem atenção e cuidado, né? Então, assim, sempre é possível intervir, acredito eu, nos ambientes de forma a recuperar algum dano que tenha sido causado por incêndio, etc. A questão é se é viável ou não, né? Se é viável economicamente, se é viável em termos de infraestrutura, etc. E aí cada situação, dependendo dos recursos que são dedicados para aquilo, etc., vai dizer se vai ser possível ou não reverter essa degradação, né? Um problema sério que parece evidente em vários ecossistemas, inclusive nos mais abertos, é a questão da invasão de gramíneas que são introduzidas no Brasil para a criação de gado, as gramíneas como a urocloa, o capim-gordura, que são gramíneas que são muito inflamáveis e que são difíceis de remover do sistema uma vez que elas entraram, né? Porque elas têm órgãos de resistência subterrâneos que, mesmo que você arranque elas, depois elas rebrotam de novo, e para você tirar esses órgãos de resistência subterrânea, você tem que degradar o solo, etc. e tal. Então é um grande desafio aí atualmente como fazer para combater esse tipo de gramínea, né? Que a invasão pode ser favorecida pela ocorrência de incêndios antrópicos, né? Mas tudo isso são questões que ainda estão sendo estudadas, essa questão da recuperação, qual que é a melhor forma de recuperar o cerrado, né? A gente já viu que áreas que foram transformadas em pastagens de cerrado, elas não voltam a ser savana de novo naturalmente, né? Elas vão se transformar num ecossistema mais florestal, mais empobrecido em espécie, etc. Então, tudo isso está sendo discutido, né? Inclusive, por exemplo, a importância de se utilizar o fogo como ferramenta de manejo na recuperação de ecossistemas desse tipo, né? Savânicos. E ecossistemas de floresta, você precisa de um outro tipo de intervenção, né? Que efetivamente ajude a tirar essas gramíneas, mas que ainda, né, não estão muito bem estabelecidas. Então,
Claro, tudo depende de quais são os objetivos de manejo, etc. Mas acredito eu que existem ferramentas, mas que nem todas as ferramentas são economicamente viáveis ainda para a recuperação de qualquer área. A Giovana.valadão06 pelo Instagram mandou pra gente: países quentes necessariamente vão ficar cada vez mais quentes e os frios cada vez mais frios? Interessante essa intervenção. Mais uma pergunta interessante, né, professor? Bom, assim, a gente tem que pensar da seguinte forma. Globalmente falando, né, todo o planeta está aquecendo, do ponto de vista médio. Existem algumas regiões muito pontuais no planeta, assim, que tem uma certa leve tendência de resfriamento, né, mas é um negócio, assim, extremamente pontual. Em média, todos os países, eles têm aumentado a temperatura média, né, principalmente nas regiões tropicais e principalmente nas regiões mais no Ártico, por exemplo. Talvez um ponto interessante para ser considerado em relação a isso, né, e talvez inclusive comentando até alguns episódios atrás aí, né, é que o aquecimento global ele não é incompatível com momentos de baixíssimas temperaturas. Esse é um ponto. Então a gente pode ter, combinado com o aquecimento global, eventos muito pontuais de baixas temperaturas. Por exemplo, esse ano foi um evento relativamente atípico, né, e assim, do ponto de vista médio, né, não acontece isso pelo menos uma vez a cada 20 anos, uma escala desse tipo. Mas, assim, ele não é uma coisa incompatível. À medida que você tem uma amplificação da quantidade de energia no planeta, você tem uma movimentação maior de todas as massas. Então, em algum momento, você pode ter um deslocamento mais forte das massas frias, né? E em algum outro momento, uma interação maior de massas quentes. Isso que é o que a gente tem visto aí, né? Por exemplo, principalmente no hemisfério norte, né? De onda de calor combinado com onda de frio. Esse ano, por exemplo, teve uma onda de calor terrível lá no Canadá, na Europa, né? E, ao mesmo tempo, né, no ano passado, né, se vocês forem verificar, vocês vê que teve também uma onda de frio consideravelmente forte. Porque o sistema ele vai tentando se acomodar. Tem um extra de energia, né, no momento que você tem um extra, você pode ter um aumento da temperatura numa estação do ano e um rebaixamento, né, ele cria um vale, né, energético, né, no outro momento. E, no geral, em média, né, basicamente todos os países do globo eles estão aumentando em média, né, a temperatura, tirando algumas regiões muito pontuais aí do planeta. Acho que é importante também complementar que, assim, o clima, ele é algo que é estudado a longo prazo, né? Existe uma diferença entre clima e tempo, né? Tempo são as condições meteorológicas que a gente vê num determinado dia ou num curto período de poucos dias, né? Enquanto que quando a gente está falando em clima, a gente está falando de médias que se dão ao longo de anos, décadas, séculos, né? Quando a gente fala em aquecimento global, a gente não está falando em uma coisa linear, em que sempre vai aumentando de um ano para o outro, etc. e tal. É uma coisa errática, porque o clima, até acho que a Camila comentou isso aqui, né, nos últimos episódios, né, ele segue um padrão caótico, né? Caótico não quer dizer que não tem explicação, mas quer dizer que ele é difícil de você prever a temperatura num dia específico do ano, né? Tipo, mas você consegue prever na média, né? Então, em média, a temperatura ela aumenta, mas isso não significa que todos o ano aumentem em relação ao ano anterior. Às vezes aumenta, às vezes diminui. Mas uma coisa que o relatório do IPCC mostra é que a frequência de eventos extremos de aquecimento, né, de ocorrência de dias muito quentes acima da média, né, a frequência desses eventos tem aumentado e a intensidade desses eventos tem aumentado, enquanto no que diz respeito a eventos extremos de temperatura baixa, extremamente baixa, né, esses eventos têm diminuído em frequência e a intensidade desses eventos tem diminuído também, ou seja, cada vez eles são menos frios. Então, embora eles ocorram, a gente sabe que há uma mudança na frequência, um aumento de eventos extremos de calor e uma diminuição de eventos extremos de frio. Pelo Instagram, a Ana Ju Oliveira, com 2 L's, mandou pra gente: pensando nas características de cada vegetação, elas conseguiriam se ajustar às mudanças climáticas ou podemos pensar em uma extinção desses sistemas? Vou me arriscar a responder porque eu trabalho com vegetação. Vegetações, né, elas são adaptadas a uma amplitude de condições, né, assim como as espécies que compõem essas vegetações, né. É difícil a gente prever exatamente o que vai acontecer com as vegetações pelo seguinte: primeiro que o efeito do aquecimento global não é só o efeito do aquecimento, como o professor falou, você tem a ocorrência de eventos extremos associados a esses eventos, né? Então, aumento de eventos de inundação, de eventos de seca, enfim, uma série de fatores associados a esses de calor extremo, etc. e tal.
para começar, é difícil a gente prever os efeitos indiretos, por exemplo, de aumento de queimadas, né, na vegetação, porque os ecólogos eles têm reconhecido os efeitos dos distúrbios sobre a vegetação e reconhecido que os distúrbios são importantes, fatores organizadores da vegetação, há pouco tempo. Então, até pouco tempo atrás, se acreditava que o clima e o solo explicavam completamente a distribuição das vegetações no planeta. Hoje a gente sabe que não é bem assim e que a forma como a vegetação responde à variação climática ela é não linear, né? Ou seja, ela é caracterizada pela ocorrência de limiares em que, às vezes, você altera a condição climática, a vegetação ela não responde. De repente, quando você altera mais um pouquinho, ela responde de uma forma muito abrupta e além daquilo que seria inesperado, né? A resposta da vegetação, como ela tem resiliência, né, que é a capacidade de se recuperar, e a resistência, a capacidade de resistir a alterações do ambiente, ela pode se manter inalterada um certo tempo até que ela perca essa resiliência ou perca essa resistência, e isso gera uma mudança abrupta e uma alteração dramática no funcionamento do ecossistema, na ciclagem de nutrientes, de matéria, nos processos, na ocorrência de incêndios, etc. e tal. Então, não dá para a gente prever, né, ainda exatamente o que vai acontecer com as vegetações, né? No passado, a gente teve já mudanças climáticas abruptas, né? Acontece que mudanças grandes, né? Acontece que essas mudanças, em geral, são muito mais graduais do que as mudanças que estão acontecendo agora. Então, se um lugar fica mais quente e outro mais frio, você tem tempo suficiente para que as plantas que são de ambientes mais frios consigam migrar para os ambientes mais frios, você tem tempo para que as plantas que são adaptadas a ambientes mais quentes consigam migrar para ambientes mais quentes, e aí você tem uma reorganização da distribuição dos diferentes tipos de ecossistema do planeta. O problema é a taxa de mudança com que o ser humano altera, né, o clima, que é sem precedente praticamente, e isso provavelmente vai levar à extinção de muitas espécies. Agora, quando a gente fala em extinção, a gente fala em extinção de espécies. Extinção de um bioma inteiro, o desaparecimento de um bioma inteiro, ou de um tipo de vegetação inteira, é um processo já muito mais difícil de acontecer, assim, né? Eventualmente você vai ter uma mancha ali né, no pior cenário de degradação, eventualmente vai ter alguns remanescentes dos diferentes tipos de vegetação, né? Então a gente geralmente está mais preocupado, por enquanto, com a extinção de espécies, embora, né, existem alguns trabalhos aí mostrando, por exemplo, na Amazônia, né, que você tem essa ideia de que, na medida em que você desmata a Amazônia, desmata, etc., se você alcançar um determinado ponto, que hoje alguns falam em 40% da área do bioma como desmatado, você tem o efeito, né, da diminuição que isso resulta na precipitação média anual, porque a vegetação ela tem esse papel que o professor Roberto já comentou, né, de evapotranspiração, de gerar chuvas em outros lugares, né, de devolver a chuva para a atmosfera, que deixa de ocorrer. Isso pode levar, então, a uma grande perda de toda a floresta, de uma grande parte de floresta, né? Mas, claro, aquelas florestas que estão ali mais próximos de áreas úmidas, com solos menos profundos, né, com um lençol freático próximo da superfície, elas vão ser afetadas mais tarde, né? É difícil prever, assim, o desaparecimento de uma vegetação como um todo, né? O que a gente tem é que várias áreas vão sofrer essa degradação, e essa degradação pode ser muito difícil de reverter. Eu vou fazer um comentário aqui, mas por uma questão de preocupação em relação a esse tema que foi colocado, né? Inclusive conectando com a questão da própria biodiversidade. Certo? Como o professor Vinícius falou, né, existe uma certa imprevisibilidade do que seria as mudanças climáticas impactando, por exemplo, nessa questão de extinções e tudo mais. O que a gente tem visto historicamente, né, pelo menos nos últimos séculos aí, né, que a velocidade de extinção, assim, proporcionalmente falando, né, ele tem acelerado fortemente, pelo menos concomitantemente com o aumento da população mundial. Certo? Então, existe uma conexão aí. As mudanças climáticas, como eu falei, ele é uma parte do problema, né? Então, por exemplo, a própria pressão sobre os biomas, né, sobre a biodiversidade, ele é outro problema, certo? Que ele tem uma componente associada à própria mudança climática, né, como falou, né, você tem uma alteração daquela condição estável originalmente, né, que seja um cerrado, que seja uma floresta amazônica, né, certo, para um estado diferente futuramente. Então, existe toda essa questão.
E como o professor Vinícius falou, né, e a velocidade com que as mudanças climáticas hoje elas às vezes avançam numa velocidade maior do que a taxa de adaptação. Então existe uma dessincronia do processo. Então, por exemplo, é que nem os animais têm uma tendência de serem capazes de se movimentar dentro do espaço, né, principalmente os grandes animais aí, certo? Só que esses animais, elas estão conectadas com o próprio bioma, certo? Porque elas são dispersores, elas são cicladores, elas são controladores de pragas, elas mantêm aquela cadeia alimentar, né, aquela teia alimentar em funcionamento. À medida que uma parte ela se desloca em relação à outra, né, de forma diferencial, existe um vácuo gerado aí. Nesse processo de formação dessas leves rupturas, né, e que aí ele desencadeia um conjunto de problemas, certo? O problema não é a condição estável, né? Na verdade, como a gente tem visto aí, o problema é a velocidade com que isso acontece e o período de adaptação que é o grande problema, certo? A questão hoje de você combater as mudanças climáticas, elas estão mais associadas a tentar manter a condição estável que a gente teve nos últimos séculos e milênios, né, certo? Do que propriamente pensar assim, poxa, o próximo clima que vai aparecer aí, ele vai ser tal, tudo bem. Se esse próximo clima que aparecer, ele se mantiver estável por um certo tempo, o sistema ele vai se ajustando. Esse processo de ajuste que é um problema, certo? Porque ela tira todo o planeta dessa condição de previsibilidade. Certo? A mesma coisa acontece com a agricultura. Talvez o grande problema hoje, além da questão da queda de produtividade, que as pesquisas têm mostrado, é a imprevisibilidade do que pode acontecer. Certo? Esse é um grande problema, certo? Porque se antes a gente falava assim, poxa, região de Uberlândia é um bom lugar para produzir soja, tudo bem. Tem uma previsão de queda de produtividade, tudo bem. O problema é você não saber se plantar esse ano vai resultar numa boa colheita naquele ano, certo? E a mesma coisa acontece com os ecossistemas, certo? À medida que ela é um conjunto intrincado de processos, certo? Quando você tira uma parte desse processo, certo? E combinado com a questão da pressão sobre a biodiversidade que a gente tem dos outros componentes, né, que seja a própria expansão da agricultura, a questão da poluição ambiental e conjuntamente com essa questão aí das mudanças climáticas, né, a gente tem uma interação e uma sinergia de coisas que se torna, aí nesse caso entra essa lógica dos sistemas caóticos, né, esse sistema um sistema quase imprevisível do ponto de vista de consequências. Então, é possível, aquele negócio, né, o tipping point, né, que o professor Vinícius falou, né, existe um ponto em que o sistema ele se autorregula, mas daquele ponto assim ele pode simplesmente despencar, porque ele para de ter a capacidade autorregulatória. Da mesma forma, poderia ter uma subida desse nível, ele passa para um patamar superior, certo? Mas nesse processo de passagem, né, para nós, assim, geracionalmente falando, ele é muito devagar. O planeta é algo, assim, muito rápido, né? 2 séculos para o planeta é um negócio, assim, que é muito rápido. Para nós é 3, 4 gerações, certo? Então, esse que é o desafio hoje da humanidade, né? Certo? Saber lidar com esse negócio, o que a gente tenta fazer hoje é tentar manter um nível de controle do sistema dentro daquilo que a gente possa dirigir o sistema como um todo, certo? Então, esse talvez seja a questão. Pelo WhatsApp, a Marcele mandou pra gente. Considerando que o campo magnético na Terra é necessário para manter a vida no planeta, o aumento da temperatura pode influenciar nesse campo magnético, por exemplo, levando a enfraquecimento ou inversão de polos? Não, acho que assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre essa questão é o seguinte, né? Basicamente, o polo magnético do planeta, ele tem a ver com a movimentação do magma dentro do núcleo do planeta, né? Ele é basicamente um ímã gigante, né? E efetivamente ele tem se movimentado nos últimos anos aí, né, nas últimas décadas, vamos dizer assim. Mas acho que talvez, acho que a pergunta mais enfática é, não, a mudança climática, no geral, ela não vai ter esse impacto. Mas, na verdade, ela tem uma outra conexão que que talvez tenha puxado essa ideia, que é a mudança climática afetar a rotação e o eixo de inclinação do planeta Terra. Isso é efetivamente possível, e é o que algumas pesquisas têm demonstrado. Inclusive, é por isso que é interessante pensar essa questão do que a mudança climática, ele pode gerar, ele é um evento de escalas planetárias. Então, por exemplo, no caso da rotação da Terra, né, como que a mudança climática ele tem afetado? Como a gente está tendo um degelo basicamente do Polo Norte, né, existe uma movimentação de massa de água do eixo, próximo do eixo de rotação, para as laterais do planeta. Então, existe um movimento de massa da parte mais. É efeito peão, né? Quando você desloca o centro de massa para as bordas, você tem uma tendência de desaceleração da rotação.
Então, o que a gente tem percebido, assim, mas essa desaceleração é muito baixa, assim, é quase imperceptível, mas é algo que efetivamente é percebida no planeta. E a outra questão é, quando você tem uma certa faixa de gelo de um certo lado do planeta, que ele derrete mais do que o outro, você pode ter uma inclinação, uma mudança no eixo de rotação propriamente, né? Mas também é uma coisa que é especificamente muito pequena, né? Mas é para a gente entender que essas mudanças climáticas, elas não são triviais, ela é efetivamente capaz de alterar coisas em escalas planetárias, nesse caso. O perfil Cardoso.F, também no Instagram, mandou para a gente qual o efeito sobre os insetos pragas. Assim, né, efeitos sobre insetos e pragas é uma coisa ainda que tem muita incerteza por trás, né, porque assim, a gente tem, né, milhões de espécies, né, dezenas de milhões de espécies de insetos, né, e cada um deles vai ter um requerimento em termos de quais são as condições que ele se desenvolve melhor, que ele cresce mais, que ele se reproduz melhor, etc. Né? Então, você tem exemplos de insetos que são de climas mais frios que vão acabar sendo efetivamente prejudicados, enquanto outros insetos que se dão melhores em climas mais quentes vão ser possivelmente beneficiados, né? Mas é preciso entender que essa relação ela é muito complexa, porque você tem insetos que são que ocupam diferentes posições na cadeia alimentar, né? Então, por exemplo, pode ser que uma determinada espécie de inseto ela seja beneficiada porque o predador dela foi extinto, né? Então, as temperaturas acabaram levando o predador natural dela, os predadores naturais dela, a serem extintos e por isso ela se beneficiou. Aí já não é um efeito direto da temperatura, e sim um efeito indireto, né, da temperatura no predador. Já outras espécies podem efetivamente serem beneficiadas pelo aumento da temperatura, né, e a gente sabe disso, por exemplo, porque as próprias áreas urbanas, né, elas são uma espécie de laboratório de mudanças climáticas, porque a gente tem aqueles efeitos de ilhas de calor, esse tipo de coisa, né, que, claro, se misturam com uma série de outras questões associadas à atividade urbana na cidade, mas que tem estudos mostrando que, para espécies, algumas espécies de inseto específicas, né, elas podem se beneficiar com o aumento da temperatura e via-se aumentar a sua capacidade reprodutiva, né? Inclusive esses estudos em áreas urbanas, muitas vezes eles testam diferentes hipóteses, né? E parece que a temperatura é mesmo um fator que leva a beneficiar algumas espécies em áreas urbanas, né? E coisas similares podem acontecer em áreas também naturais, né? Ou seja, a partir do momento que o aquecimento global gera um desequilíbrio ecológico, isso vai favorecer certas espécies e vai mais adaptadas a distúrbios ou a certas condições e vai prejudicar outras espécies, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante mencionar para a gente ter em perspectiva, né, é que muitas das espécies de insetos que a gente tem hoje, elas evoluíram já milhões de anos atrás, né? Então elas já passaram, né, por situações ambientais muito mais extremas do que as que nós, humanos, que, né, nossa espécie surgiu a estimativas em torno de 400 mil anos atrás, né? Então a gente passou por algumas flutuações, mas não tantas flutuações. Então, claro, a gente é muito mais sensível a possíveis, até pela complexidade do nosso organismo, etc., né, do que outras espécies. Então, com certeza, o aquecimento global ele gera desequilíbrios ecológicos que podem vir a favorecer espécies que sejam muito resistentes a variações nas condições ambientais, mas isso também muitas vezes vem associado ao desfavorecimento de outras espécies também de insetos, né, predadores, etc. e tal. Então, não dá para a gente falar que, por exemplo, vai ter uma maior diversidade de espécies de insetos no futuro. Pode ser que seja uma única espécie que vai se tornar superabundante porque os predadores naturais, os competidores dessa espécie, etc., acabaram sendo levados à extinção, né? Mas ainda a gente não tem uma capacidade de prever isso de uma forma assim muito... A gente sabe para alguns insetos e para alguns contextos socioambientais que isso pode acontecer. Bom, deixa eu só fazer um comentário, puxando para o lado agrícola essa questão, né, que talvez seja um ponto importante aqui, né? Pragas e doenças, tá bom? Normalmente, quando a gente fala de praga, a gente está falando de alguns artrópodes, principalmente insetos, né, mas a gente tem outros artrópodes associados aí, né? E também o lado das doenças. Aí, no caso, as doenças, basicamente, a gente está falando de micro-organismos.
certo? Fungos, bactérias e vírus principalmente, certo? Olhando pelo lado agrícola, né, hoje, tem, assim, as pessoas, pelo menos os cientistas, a gente tem se dedicado a verificar efetivamente se o que isso, a mudança climática poderia trazer de problemas ou mudanças aí no futuro em relação a essa questão. E é uma coisa, como o próprio Vinícius falou, né, que é uma condição relativamente complexa, certo? E por isso mesmo a importância de a gente pensar sobre essa questão da interação ambiente com pragas e doenças. Então, por exemplo, no geral, né, para nós aqui, pragas, os artrópodes em geral, à medida que a gente aumenta a temperatura, a velocidade com que ele se reproduz, ele aumenta. Então, o número de ciclos, né, o ciclo de vida dele, ele encurta por causa do aumento da temperatura. Então, na prática, a gente poderia imaginar que a intensidade de ataque de pragas no futuro, para culturas agrícolas, ele teria que aumentar. Então, esse é um ponto. Inclusive, tem-se visto que, em algumas situações, isso efetivamente tem acontecido. Só que aí também tem uma questão da interação com outras situações. Então, por exemplo, à medida que você tem um aumento da temperatura, também tem um aumento de outras situações, né? Por exemplo, a redução da umidade relativa por causa da baixa precipitação, aí é uma interação que a gente precisa verificar, né? Porque dependendo do lugar, pode aumentar a quantidade de chuva, pode diminuir a quantidade de chuva, pode acontecer os dois ao mesmo tempo, né? Certo? Então, a imprevisibilidade futura que é o que dificulta, talvez, a análise desse tipo de situação. Em relação a doenças, certo? No geral, a maior parte das doenças, elas têm uma interação positiva com a temperatura. No geral, quando você aumenta a temperatura, esse ciclo também se encurta, existe uma aceleração dos processos, né? E aí, teoricamente, também teria ter uma tendência de aumento da intensidade de ataque de doenças também. Certo? Aí, inclusive, esse tipo de estudo, né, ele é um pouco mais avançado hoje, né? Porque a gente conhece um pouco melhor a interação do ambiente com doenças, um pouco, talvez, melhor do que pragas, dependendo da situação. Só que aí também tem uma variabilidade, né, porque, assim, no geral, doenças fúngicas, elas têm uma tendência de relativamente responder bem à temperatura e também gostar de ambientes secos, enquanto que as bactérias, elas preferem um ambiente um pouco mais úmido, né. Então, essas interações são levemente complicadas. E existem algumas doenças hoje, né, que elas são limitadas, por exemplo, pela temperatura. Tem um conjunto de doenças basicamente fúngicas, né, que tem muitas regiões, por exemplo, no Brasil, que eles são limitadas em função das temperaturas mais baixas, né, certo? Que elas preferem temperaturas mais altas, certo? Então, por exemplo, algumas doenças fúngicas de bananeira, essa da soja que está entrando agora, né, certo? Então, à medida que você tem um aumento das temperaturas nas áreas de produção, existe também uma tendência, uma possibilidade de que essas doenças se alastrem em regiões além do que atualmente elas atacam. Isso efetivamente é algo consideravelmente preocupante, né? Certo? Porque além do problema diretamente associado com a mudança climática, a gente também tem a interação com o restante dos sistemas. Certo? E aí entra também uma questão da preocupação da consequência disso, né? Se você tem mais pragas, mais doenças, você tem uma tendência, tecnologicamente falando, de aumentar a aplicação de agrotóxicos, certo? E aí, com isso, ele cria uma retroalimentação com os ecossistemas, certo? Por quê? Uma parte da pressão associada à redução, por exemplo, de polinizadores, né, está associado com inseticidas, né? Então, à medida que você tem esse avanço, né, você também tem a pressão gerando sobre os próprios ecossistemas, certo? Então, é um ponto que a gente precisa, assim, teoricamente, né, se preocupar, né, porque a gente não necessariamente conhece totalmente o resultado desse tipo de interação futura, certo? JJCGatoJJ, pelo Instagram, mandou pra gente o que podemos esperar de mais mudanças climáticas até o final do ano. Aí acho que entra mais na questão do tempo e não do clima, né? Sim, é isso, né? Assim, até o final do ano, né, a gente está falando de tempo, né, de uma escala de tempo que não é a escala de tempo que as mudanças climáticas, embora rápidas, né, atuam. Então é difícil a gente prever até o final do ano, né, provavelmente as mudanças climáticas que a gente teria seriam imperceptíveis e, né, então a gente tem que pensar em mudanças climáticas a cada década, né, né, e aí a gente tem no relatório do IPCC, né, as previsões, né, claro que são dependentes de como nós vamos atuar para combater esse problema, mas a gente tem previsões específicas sobre, né, então se a gente não fizer nada e continuar
continuar emitindo o gás estufa da forma como a gente está, o que vai daqui a... tem até os números, né, do relatório. Então, por exemplo, se a gente não fizer nada, em 6 anos vai aumentar 1,5 grau, né? Em 20 anos, 2 graus. Em 32 anos, 2,5. Agora, se houverem medidas já de mitigação, etc., né, esse tempo pode se prolongar cada vez mais. Mas as previsões que a gente pode fazer é isso, né? A escala de alguns anos, não uma escala de poucos meses, né, como foi perguntado aí. A gente recebeu muitas, mas muitas perguntas no sentido de qual a melhor forma de ajudar a reverter ou mitigar a situação do dia a dia. Ainda dá tempo de reverter o colapso climático ou apenas minimizar as consequências? O que devemos fazer para amenizar para as futuras gerações? Quais as maneiras de reverter o cenário que vivemos atualmente? Enfim, no ponto de vista de vocês dois, o que é possível ser feito agora? Muito serviço pela frente. Esses dias eu estava vendo lá uma palestra, né, falando assim que a próxima geração, ou na verdade da metade da nossa para frente, né, que basicamente eu sou mais ou menos velho, né, mas que tem um serviço muito grande para ser feito e que basicamente o mundo que a gente está deixando para o futuro, ele está sendo pior do que o que a gente viveu no passado. Eu, assim, particularmente, né, eu não trabalho totalmente especificamente com agricultura, mas a agricultura, ele é um dos componentes que está intimamente ligado com todo esse processo. E é aquilo, tem que fazer, certo? Não tem outro jeito, certo? Só tem esse planeta, né, certo? Então, o problema tem que ser resolvido aqui, ok? É um problema de escala global, não que você não dependa de ações locais, mas, na verdade, a escala de soluções, né, como o próprio Vinícius falou dessa questão do veganismo, né, soluções individuais, elas são importantes, né, mas elas não são suficientes. Eu acho que esse que é a mensagem que a gente precisa deixar. As soluções, elas, na verdade, partem de escalas muito maiores, que é basicamente as escalas sociais, assim, né, de organização, a questão política, seja ele política do ponto de vista institucional, né, de governos, né, tanto de política de associações, né, que é essa questão da comunidade, conversar com as pessoas, certo? Interagir com a comunidade local e compreender o problema em si. Como até estava comentando antes ali, né, a gente efetivamente vive um conjunto muito grande de emergências globais. Que, assim, a questão a humanidade, na minha opinião, não vai acabar. Essa que é a questão. O ser humano, ela vai continuar. A questão é que a civilização, como a gente conhece, aí é um problema. Esse que é o negócio. Então, se é a própria civilização, o estilo de vida atual da civilização, que é o que provoca isso, a crítica desse sistema de vida da própria civilização na verdade, é o caminho da solução. Mas, efetivamente, é um problema global. Então, até para pensar sobre essa questão até para completar a questão do consumo de carne, né? Eu não acho que o veganismo seja uma solução. Mas, assim, a redução do consumo de carne, especificamente a carne bovina, ele é uma das grandes soluções. É insustentável, globalmente falando, né, a quantidade de carne que, principalmente os países desenvolvidos, se alimentam. Os países subdesenvolvidos, basicamente, elas estão dentro de uma linha de pobreza para abastecimento adequado de proteína, assim, né? Mas a gente pensar, assim, que na verdade, a maior parte da área agrícola global, ele é ocupada por pastos. E os bovinos, basicamente, elas são grandes emissores de gás de efeito de estufa, principalmente pelo lado do metano, certo? Isso é inegável, tá bom? Então, a questão, basicamente, é a eficiência da cadeia. A gente pode partir para proteínas de menor impacto ambiental, né? Seja galinha ou porco, ou mesmo, aí nesse caso também entra tanto a questão da redução da produção, né, que aí acaba caindo na questão da redução do consumo de carne global, né, que a gente fala, né, a gente não consegue atualmente sustentar essa taxa atual de consumo de carne, né, basicamente por causa da mitigação do gás de efeito estufa. E um ponto importante que acho que precisa ser encarado é o seguinte: hoje a questão por exemplo, no caso do relatório do IPCC, o que a gente precisaria é basicamente zerar as emissões. Zerar emissões significa que a gente tem que reduzir as emissões e aumentar a absorção. Então, em algum momento a gente vai chegar naquele ponto que a gente chama de carbono neutro. Mas o que acontece? Ao longo da história, a gente já emitiu uma quantidade gigantesca de carbono. Então, a verdade é que depois que a gente atinge aquele ponto de neutralidade, a gente ainda tem que começar a absorver.
O processo de absorção que é o desafio, né? Então, a gente tem que trabalhar os dois ao mesmo tempo, né? A questão é a gente tem que reduzir as emissões, que basicamente estão associadas aos combustíveis fósseis, né? Certo? A queima de combustível fóssil, né? E, ao mesmo tempo, gerar a capacidade de absorção. E hoje, tecnológico... Nesse caso, você está falando de hoje, nesse momento, a gente parar. Agora. Exatamente. Só que, assim, o que a gente vê, né? Se a gente olhar pelo histórico, né? A gente não tem feito isso. Inclusive, as emissões de gases de efeito de estufa associadas à queima de combustíveis fósseis, ele continua exponencialmente aumentando. Nos últimos relatórios do IPCC, o que se previa era o seguinte: em 2020, ou seja, no ano passado, a gente começaria a cair drasticamente as emissões associadas aos combustíveis fósseis. Ponto. Esse drasticamente era assim, nos próximos 50 anos, para a gente chegar quase a zero, assim, lá para o meio do século. Okay? Isso daria uma chance relativamente grande da gente não ultrapassar os limites lá dos 2 graus, que já é um limite crítico, né? O ideal seria atingir o 1,5, né? Mas a gente, basicamente, pelas projeções atuais, a gente está caminhando para o 3. E se a gente olhar, por exemplo, por todos os históricos que a gente tem visto, né, a expansão da agricultura, as emissões do gás do efeito de estufa associados tanto com a pecuária quanto com os combustíveis fósseis, a gente está caminhando pelo lado ao contrário. A gente está apostando no fim do mundo. A civilização, não sei, sabe, gosta de emoção, né? O desafio é exatamente ao contrário, né? Eu tô rindo, mas é desespero, tá? Sim, por isso que eu falo. E assim, que nem eu já comento até com meus alunos. Para nós, o tempo corre muito devagar em relação ao planeta. Para nós, não parece que, para uma geração, seja assim efetivamente importante. Hoje já é. No meu tempo, se a gente fosse pensar os últimos 40 anos aí, né, a gente passou relativamente bem assim, as variações. Ainda que as temperaturas globais estivessem aumentando, né, a velocidade com que ela tem acontecido e o ajuste que o planeta tinha, ela era relativamente bom. Nas últimas décadas, a gente viu assim, uma aceleração assim, brutal assim, de uma série de eventos. Né? Esse ano, assim, eu diria que foi o exemplo clássico do que a gente pode ver no futuro. Então, teve falta de água, teve geada, teve onda de calor no norte, sabe? Está tendo, inclusive, enchentes na Amazônia esse ano, daqui a pouco vai começar a ter problema de enchentes no sul, a gente está tendo alguns eventos aí de enchentes, por exemplo, no Espírito Santo, por causa da passagem. Está entrando um El Niño aí, uma laninha, quer dizer, que talvez interfira aí nas precipitações dos próximos dias, aí, dos próximos meses. Esse ano, eu diria que é o exemplo do que a gente pode ver no futuro se a gente não resolver as coisas. E à medida que você tem essa contração do sistema, né, fica cada vez mais difícil. A gente, na verdade, está acelerando em vez de desacelerar. Então, é aquilo. Aí, já entrando na questão da agricultura, né, assim, a questão agrícola hoje talvez seja tanto um que vai sofrer uma grande consequência, mas também potencialmente ele é um grande solucionador dos problemas. Assim, hoje o que eu percebo, no caso do Brasil especificamente, o Brasil ele ainda tem uma folga relativamente grande, né, do ponto de vista de mudanças climáticas. Só toma cuidado para não comentar isso com os outros, viu? Mas, apesar do que a gente tem visto no Brasil, a gente tem uma capacidade de recuperação extremamente alta. E a gente potencialmente tem a habilidade de fazer isso. Mesmo assim, porque, assim, primeiro, zerar o desmatamento da Amazônia. Isso é relativamente fácil de fazer. Certo? É uma questão política propriamente, né? Porque econômica não é. Certo? Porque ele só dá prejuízo. Okay? A agricultura é outra questão, né? Certo? Eu, particularmente, hoje, a área agrícola, assim, vamos separar, né? A gente tem mais área de pecuária hoje do que a área de produção vegetal. Essa área de pecuária, ele é o principal fator de emissão de gases de efeito de estufa do Brasil. E tem uma baixíssima eficiência de produção. Se a gente pudesse aumentar isso aí, converter ele para sistemas animal-floresta, ele traria um resultado consideravelmente bom. Isso na escala nacional. Certo? A agricultura, eu já tenho minhas ressalvas, mas, por exemplo, só com a pecuária a gente conseguiria resolver uma série de problemáticas. Recuperação de áreas degradadas, reflorestamento, já combinaria com a absorção de carbono, né, certo? E assim, o Brasil ela tem uma folga relativamente grande, os outros países não têm. Certo? Brasil e África talvez sejam os dois únicos regiões, assim, do planeta, né, que têm a capacidade de lidar relativamente melhor com essas mudanças climáticas, né, apesar do impacto deles ser proporcionalmente grande, né, principalmente em região mais próxima do Equador, né, mas os outros países não têm essa habilidade, certo? Por isso que acho que vamos dizer que é uma aposta futura aí, que pelo menos a gente consiga
superar isso. Mas é um esforço de escala global, certo? Não é mais nacional atualmente. Assim, eu só queria complementar uma coisa, né, sobre essa questão ainda, né, sobre o veganismo, que eu acho que é um exemplo bem interessante, a questão de, por exemplo, essa alta de preços, né, que a gente viu no preço dos alimentos no ano passado, né. Então, por que a gente teve essa alta de preços, né? Em grande parte pela valorização do dólar, né, e a escolha de produtores de fazer a exportação, né, dos produtos produzidos no Brasil, né. Então, eu vou lá, faço uma campanha aqui no Brasil para que os brasileiros se tornem veganos, etc., consigo ter uma adesão, etc., né? Mas isso não necessariamente vai causar uma diminuição na produção de carne no Brasil, né? Porque existem outros mercados internacionais que os produtores podem se voltar para exportar esses produtos. Então, no final das contas, é isso, tá? Tudo acaba ficando meio interligado e a gente fica meio com as mãos atadas porque as decisões que podem impedir que esse tipo de coisa aconteça, elas se dão no nível governamental, no nível nacional, né? Então, o mercado ele consegue se adaptar muito aos tipos de mudanças que a gente, enquanto indivíduo, possa querer fazer para querer mudar, né, os padrões de consumo, etc., né? E então acaba que se a gente não atuar mesmo com uma perspectiva de influenciar os tomadores de decisão em relação ao que eles estão fazendo, né, em relação a conter o desmatamento, em relação a, como o professor falou aí, a questão do aumento da produtividade agrícola, quer dizer, escolher governos que tenham a perspectiva de que a gente não pode continuar desmatando, né, os ecossistemas livremente. Por exemplo, até hoje impera uma visão de que o cerrado não é nada, então lá pode expandir a fronteira agrícola tranquilamente, né? Quer dizer, dentro dessa perspectiva não tem muita saída, né? Então acaba que, claro, se a gente tem que pensar se a gente quer realmente frear esse problema numa atuação que acaba sendo uma atuação mais de ativismo do que de efetivamente achar que o seu comportamento individual, ou mesmo que dos seus amigos, etc., ou de um grupo pequeno que você possa influenciar, vai acabar trazendo uma transformação nisso, porque a economia é global, a economia não é só local, não é só regional, nem nacional, ela é global. Então, existem formas de passar por cima do que a gente faz, né? Então, a gente precisa atuar, então, de uma forma um pouco mais politizada em relação à questão do meio ambiente, na minha opinião. É isso, escolher melhor os nossos representantes e ter uma atuação política mais intensa, inclusive depois de eles já terem sido eleitos, né? Cobrar o que eles estão fazendo. Não, e até complementando isso que você falou, a gente pensar assim que a política, né, ela não é feita apenas institucionalmente, como você falou, né, dos eleitos. A política é nossa, da atuação, né? Por exemplo, que nem o próprio Vinícius falou, né, a questão que o mercado, às vezes, atualmente, ele é o governo mundial, se a gente fosse pensar especificamente. Então, a gente precisa ter um embate com esse governo, porque, basicamente, nós somos a humanidade e a sociedade, certo? A gente tem que tomar esse controle de volta, vamos dizer assim, né? E nada mais, assim, correto do que a gente pensar que a organização social, né, ela é o caminho para isso também. A gente tem que efetivamente cobrar nossos políticos, escolher melhores políticos, mas também, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer a nossa parte do ponto de vista de organização civil também, né, certo? Que seja a organização do bairro, que seja o seu sindicato, que seja o seu grupo aí de estudantes, né, mas o que, na verdade, a gente pensa do ponto de vista de soluções, ele tem a ver com a integração das coisas, né? O problema não é individual, apesar de que a gente sofre individualmente. E, inclusive, pensar assim a longo prazo do que a gente está prevendo no futuro. Que nem a questão da própria agricultura. A verdade é que quando a própria agricultura ela se avança do ponto de vista de desmatamento, ela dá um tiro no pé, porque ela vai mudar o clima e que vai interferir na própria produtividade, certo? É um negócio assim que é basicamente queimar o seu sistema de produção, né? Certo? É matar a galinha dos ovos de ouro, como diz aí, né? Certo? Então, mas a gente também tem que pensar assim que a agricultura ela é uma parte dessa engrenagem do sistema econômico global.
certo? Ela é tanto a promotora quanto uma vítima do sistema que avança, né? Certo? Por isso que, assim, parte disso tudo é compreender, mais do que fisicamente, a questão das mudanças climáticas, é basicamente entender as ligações socioeconômicas dessas questões, certo? O problema, ela não nasce, a mudança climática, ela não nasce especificamente das formas como o indivíduo, assim, trabalha propriamente, né? Mas tem um condutor aí nesse processo, né? O capitalismo basicamente é isso, né? Essa ideia de você trabalhar com sistemas em expansão, né? Uma sociedade expansiva, uma economia expansiva, ela é incompatível com um modelo finito de planeta, certo? Você não pode aumentar infinitamente o sistema econômico prevendo que o ambiente vai fornecer esses recursos para você, se você tem um ambiente finito. Essa que é a lógica atual. Certo? E hoje, basicamente, a gente continua acelerando as coisas, mesmo sabendo que está acabando, certo? Então, a gente, sabe, a próxima geração, né, dessa nossa para frente, né, acho que talvez o ponto mais importante seja organização, certo? E consciência, né, entendimento do que a gente está vivendo e pensar isso de forma um pouco mais expansiva, né, certo? Às vezes a gente percebe a mudança climática muito individualmente, né, certo? Então, ainda que a gente pense, por exemplo, a questão do veganismo, né, certo? Mas, globalmente, né, existe uma certa consciência se formando ligado à questão, por exemplo, do impacto da produção animal sobre as mudanças climáticas, certo? Ainda que seja questões individuais que tenham, às vezes, pouco impacto, né, certo? Mas é algo que puxa a discussão do problema, certo? Então, puxar essa discussão do problema talvez seja mais importante do que propriamente agir em alguns pontos, porque aí isso traz a consciência das populações, traz a consciência dos políticos e assim por diante, certo? É um desafio, certo? E, sabe, não tem outra solução que se não superar ele, okay? Porque ou é um ou é outro. Bom, ou a civilização cai ou a gente resolve o problema, ponto. Então, você só escolhe um lado que vai sobrar aí. Professor Vinícius, professor Roberto, obrigada pela conversa. Que conversa necessária, que conversa fundamental. Que a gente consiga, a partir dessa conversa, desse diálogo, desse bate-papo, tomar mais atitude, né? Sair talvez um pouco do campo tão verbal e um pouco mais também para o campo da ação. Obrigada pela presença de vocês. Eu agradeço demais aí pelo convite, gostaria de parabenizar pela iniciativa, acho muito importante, acho que esse debate aqui é fundamental, esse tipo de debate e outros debates que podem ser trazidos aí, que a ciência possa iluminar questões que são importantes para a sociedade. Acho muito importante esse podcast e queria parabenizar aí pela iniciativa. Obrigado. Muito bom, viu? A gente sempre está aqui à disposição e parabéns pela iniciativa, viu? A gente sempre está aqui para trocar ideia e se quiserem bater lá na minha sala, estou lá. É relativamente engraçado como a gente tende a ligar o fim da humanidade com o fim do planeta, né? Mas há quanto tempo o planeta tá aí? E há quanto tempo nós estamos aqui? A gente é só uma entre várias espécies. E assim como várias espécies foram embora, é possível que um dia a nossa também vá. Embora a gente sempre tenda a se enxergar como o centro das coisas, né? Como se não fizesse sentido a vida existir sem a nossa existência. Eu acho que o que choca demais nisso tudo, das outras extinções em relação à nossa, é que talvez nunca antes uma espécie se esforçou tanto e de forma consciente para não estar mais presente aqui. Não é só a eliminação de si mesma, né? Um ser, um indivíduo, um sujeito, a ação de uma pessoa que vai resultar contra ela própria. É a extinção de uma espécie toda. Olha só, semana que vem começa uma série nova por aqui. Eu vou contar com a presença de estagiários da Diretoria de Comunicação da Universidade. E se você tiver qualquer dúvida sobre influencers digitais, sim, esse é o tema do mês de novembro, manda pra gente no WhatsApp pelo 9966-2021. Só não esquece que o DDD é 34, tá?
Semana que vem tem feriado na terça, então a gente solta o episódio na quarta-feira, porque a nossa equipe também merece descansar. Segue o Ciência ao Pé do Ouvido na tua plataforma de podcasts preferida e compartilha esse episódio. Vamos falar mais sobre ciência. Semana que vem eu tô de volta e a gente se ouve de novo por aqui. Um abraço pra você, se cuida. Tchau, tchau. O Ciência ao Pé do Ouvido é um podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é comigo, Ellen Borges. Eu sou jornalista e pesquisadora aqui na UFO. Toda a comunicação imagética dessa temporada é feita pela Viviane Aico, estudante e estagiária de design. A divulgação dos episódios nas mídias sociais está com a Laura Justino, estudante e estagiária de jornalismo. A apresentação, produção, roteiro e as entrevistas, captação de áudio, edição, montagem e finalização é da jornalista Josiele Ingrid. Ciência ao pé do ouvido.